Pra quem tá acompanhando Casamento às Cegas desde a primeira temporada, a gente sempre espera um nível de entretenimento da galera mais nova, que não quer se comprometer, que tá indo lá só pra aparecer ou pra fazer alguma coisa que não seja especificamente casar às cegas. Só que o que nenhum de nós esperávamos é que essa nova temporada, que teria um elenco 50 a mais, né, pessoas acima dos 50 anos, eles seriam piores do que a galera de 20 que vai pro programa. A gente tem a expectativa que as pessoas que são mais vividas, que são um pouco mais velhas, elas tenham comportamentos um pouco mais maduros, sejam mais autossuficientes, mais empoderados, saibam muito mais o que eles querem. Mas se teve uma coisa que essa temporada comprovou pra gente, é que idade não quer dizer maturidade de forma nenhuma. Só que isso não foi nem a pior parte dessa temporada. O que deixou todo mundo em choque depois que o programa terminou é que teve uma competidora que, além de ter deixado o cara no altar, fugido da cerimônia, ela se tornou a stalker dele. Ela começou a perseguir esse homem em todos os lugares possíveis. Mas antes de tudo, vamos recapitular? Vamos entender como que esse casal chegou nesse ponto? Quais são os sinais que a gente já percebeu no programa de que alguma coisa ali não estava certa? Vamos lá. Ah, mas se alguém me manda ler em voz alta, faltou a gente comentar desse casal ilustre, a Lu e o Mário Roberto. Olha, eu já não achava que eles iam dar certo nas cabines. Pelo jeito que ela falava das coisas dele, sabe? Quando ele falava do negócio da saia, da religião. Mas beleza, eles foram pra lua de mel, ela tava completamente entregue. Deu pra ver que ela tava muito mais entregue do que ele. Só que eu achei ela muito controladora, numa vibe meio mãe até. Meio que querendo dizer o que ele vai fazer, o que ele vai sentir, sabe? Eu acho que eles foram um dos que mais aproveitaram a lua de mel. Mas quando eles foram ali pra vida real, eu acho que mudou bem o cenário. Quando ela mostrou lá a carta pra ele, fez ele ler em voz alta, foi complicado. Aí depois ele lê a carta em voz alta, ela fala que ama ele na carta e ele fala interessante. Ai! Bom, ali já tinha ficado claro que ele tava com o pé bem mais atrás do que ela. A partir daí só ficou mais discrepante o quanto ela estava muito mais interessada do que ele. Mas eu não sei, tá? Eu acho que esse é um dos únicos casais que os dois podem dizer sim no altar, como a gente não sabe ainda. Eu só achei ele um pouco menos empolgado do que ela, não desinteressado. Rolou também o lance dela lá no negócio do vestido com a Aide, que ela queria aquele vestido, depois ela viu que o vestido dela também ficou muito bom. Mas é isso, acompanharam, viram, o que vocês acharam? Comenta aí. Nas cabines, eles se moldavam de uma forma um pouco mais intensa. Por exemplo, a Luciana, desde cara, ela se interessou pelo Mário Roberto, ficou de kikiki com ele, e na cabine mesmo ela já falou que amava ele, que queria passar o resto da vida dela com ele. Então, eu entendo que o programa, ele é justamente para isso, para você ter um experimento onde você se apaixona, né, rápido pela pessoa, pela conexão, pela conversa, pela voz, sem os estímulos visuais. Mas, gente, assim, 2 semanas de conversa, eu acho muito pouco para você já falar que ama uma pessoa. No máximo, você tem um interesse muito forte por ela. Já ele já também se mostrava aberto, só que para ele já ficou uma questão um pouco mais pé atrás, porque ele é um homem que gosta de usar roupas diferentes, ela é um pouco mais tradicional. Eu digo assim, tradicional, no sentido de homem tem que se vestir de certa forma e mulher se veste de outra forma, porque ela gosta de roupa curta, ela gosta de se vestir de um jeito mais sensual, mas quando ele falou que usar uma chaia, para ela foi o fim do mundo. Você usa uma saia, então já começou ali. Ela vem de um berço religioso, evangélico, ele é do candomblé. Então aí também criou já outra situação, né, meio que de conflito, e ela sempre foi muito transparente com os questionamentos dela. E parecia que ela realmente tinha um nível assim de, não vou dizer preconceito, mas um pouquinho de nariz virado para as coisas que ele falava. Então, seguimos assim e mesmo assim eles decidiram seguir pelos experimentos juntos. Ela que pediu ele em casamento na cabine, e aí ele aceitou e eles foram para a lua de mel. Então já existia um desequilíbrio nessa relação dos dois, onde ela parecia muito mais um love bomber e ele sempre assim, calma, vamos ver o que acontece, vamos devagar, vamos fazer alguma coisa. Eles viveram a lua de mel como ninguém, aproveitaram bastante, inclusive ela fazia questão de ressaltar o quanto eles estavam aproveitando, se é que vocês me entendem. Só que eu acho que o verdadeiro problema começou quando eles foram pra convivência, porque aí mostrou um lado dos dois que nenhum esperava. Ela extremamente controladora, pegajosa, querendo saber tudo que ele fazia, com quem ele falava, com como ele estava, querendo fazer declaração de amor o tempo inteiro. E ele mais assim, vamos com calma, eu tenho as minhas questões, você tem as suas, vamos devagar.
E foi aí que aconteceu a fatídica carta onde ela se declara pra ele, diz que ama ele perdidamente, quer passar o resto da vida dela com ele. Ele olha pra cara dela e fala: interessante. Então, gente, essa situação já estava condenada ao fracasso. Os problemas de ser uma pessoa que se entrega demais talvez seja não perceber que a outra pessoa não está tão afim assim. Vou começar falando que a Lucielma é uma das minhas participantes favoritas dessa temporada de Casamento às Cegas, porque ela realmente está aberta para o experimento, ela tá lá para conhecer um amor. Ela fez as perguntas certas pro Mário para conhecer ele melhor e o Mário foi uma pessoa honesta. Eu não consigo entender se a academia que o Mário tá morando é dele ou não, mas ele tá morando nessa tal academia porque ele tá com problemas financeiros e não tem como pagar um aluguel. E o Mário também, acho que não tem carro. E a Lucielma de primeira, ela fica meio tipo, talvez não seja isso que eu esteja procurando em alguém. Só que como ela tá aberta para o experimento e ela está aberta a conhecer uma pessoa, ela pensa que talvez esse não seja um problema. Porque ela é uma pessoa super pra cima, né? Ela realmente vê o lado positivo de tudo, né? Diferente da Lika. Então ela vai, né? E os dois ficam noivos e vão pra lua de mel. E na lua de mel, dá pra ver que ela realmente tá dando chance pra aquela situação. Entendeu? Ela curte o Mário, tenta ficar com ele, tenta aproveitar os momentos que eles estão tendo, só que o Mário tá muito mais fechado, né? E como ela tá super pra cima, enfim, super envolvida naquela situação, realmente querendo dar uma chance, ela não percebe que o Mário talvez não esteja no mesmo ritmo que ela. Pra deixar claro aqui, eu não desgostei do Mário, entendeu? Mas eu acho que ele não é pra Luciel. Até aqui é o momento que ela ainda tava nessa nuvem, né, de ai, amor da minha vida, não sei o quê. Só que depois que aconteceu dela escrever aquela carta apaixonada e ele ficar nem aí, ele tratar como se fosse qualquer coisa, alguma coisa ali nela acordou. Ela seguiu com os preparativos, escolheu o vestido que ela queria. Não vou nem entrar em detalhe no show que ela deu sobre gostar do vestido de outra moça e não dela. Isso aí não é relevante, mas ela seguiu com os procedimentos. Quando chegou no dia do casamento, tava todo mundo esperando o quê? Que provavelmente ele não ia aceitar se casar e ela ia dar o sim, e ela ia ser deixada no altar. Só que ela também percebeu isso. E esse foi a grande virada. Ela percebeu que provavelmente ele deixaria ela no altar. Então, qual que foi a tacada dela? Qual que foi a jogada? Ela deixar ele antes. Então, ela nem apareceu no casamento. Ela estava vestida de noiva, conversando com outra participante, e ela pegou o carro da produção, provavelmente avisou, né? A produção, ó, vai rolar não. E ela pegou o carro e, ó, meteu o pé, deixando ele no altar sozinho, sabendo que a resposta dele ia ser não. Até então, tava incrível, todo mundo adorou a atitude dela, foi maravilhoso, a gente ficou aqui, ó, Tilma e Lucielma. O que a gente não esperava é tudo que essa mulher ia fazer depois que ela deixasse ele no altar, porque ela se arrependeu de fazer isso. Eu bloqueei ela nas redes sociais, bloqueei ela no telefone, porque eu tava me sentindo de uma forma, como eu disse, invadida. Eu, não satisfeita, mandei mensagem do telefone da minha filha. Ele bloqueou também. Aí começou a saga da loucura de tentar falar com ele de tudo quanto fosse jeito. Então comecei a mandar mensagem de todos os telefones possíveis, vizinho, amigo, parente, meu pai, todo mundo. E simplesmente ele me ignorava em todos, raramente ele falava, não quero falar com você. Quanto mais ele falava não pra mim, eu ia atrás dele. Vocês entenderam, né? Ela, depois que terminou o casamento às cegas, que ela deixou ele no altar, ela começou uma caça às bruxas a esse homem. Ela foi em todos os lugares que ele frequentava, ela entrou em contato com ele de todas as formas possíveis, inclusive com o telefone de outras pessoas. Ela ligou pros amigos dele. Então, assim, ela tentou de todas as formas possíveis tentar falar com ele e resolver essa situação, só que ele não quer. Ele não quer mais contato com ela, ele entendeu que ela não queria lá, e ele também não estava afim mesmo, então realmente ele deixaria ela no altar. Ele não fez nem questão de saber por que ela deixou ele. Durante o programa ela deixou uma cartinha escrita, ele jogou no lixo, ele nem se deu trabalho de ver. Só que ela não desistiu. E aí, isso, claro, gerou muitas opiniões na internet de por que então você fez toda aquela cena, né, de deixar ele largado lá só pra sair como a boazuda, como a gostosa da situação, se hoje você tá se humilhando atrás dele.
Vamos ver o que as pessoas acham sobre isso. Pra mim, não adianta de nada você bancar de diva empoderada e depois você virar stalker do cara. Ah, meu Deus. Muitas pessoas estão comentando quanto a Lucielma foi diva e eu penso assim, gente, vocês não viram o último episódio, não? Porque assim, uma coisa que eu observei é que quando a Lucielma ela estava se vestindo de noiva, né, estava se preparando para a cerimônia, não tinha nenhum parente lá. Não tinha nenhum amigo, nem nada. Chegou lá o Stinelli. E depois que ela conversa com a Usha, ela muda de ideia. Ela pega o carro, faz aquela ceninha, porque ela sabia que o Mário Roberto iria dizer não. E vocês vão me desculpar, gente, mas pra mim teve erro das duas partes, sabe? Porque a Lucielma tava super emocionada, ela não tava conseguindo fazer uma leitura das coisas. E o Mário já sabia que ele não queria ficar com ela, sabe? Por que que ele não meteu o pé antes do programa? Ele queria dizer não no altar? Era a necessidade dele ficar até o final mesmo? Outra coisa que a Lucielma falou que eu não concordo, pelo menos eu não vi isso, não sei se ela passou isso ali na convivência, é que ela estava cansada de ser maltratada. Gente, vamos combinar, ela foi maltratada? Ela estava realmente num relacionamento abusivo com o Mário Roberto? Eu acho que não, tá? Mas tudo bem, né? Ela deu uma de noiva em fuga, ela foi empoderada, ela resolveu, assim, cara, já que ele vai me dizer não, eu vou fugir da cerimônia, não quero nem saber. Só que aí depois a gente descobre que, depois dela ter fugido da cerimônia, ao invés dela ter continuado com aquela ideia que não era aquilo que ela queria pra vida dela, não, gente, ela começou a correr atrás dele. E não foi um correr atrás do tipo, poxa, bora conversar, não sei o quê, e aí ele diz não, então ela respeita? Não, ela começou a ir atrás dele, a ser incisiva. Ele bloqueou ela, então ela pegou o celular da filha, da vizinha, dos amigos, sabe? E ficou perseguindo ele de várias formas. Gente, isso é comportamento de stalker. E eu vou fazer uma pergunta que eu odeio fazer para as pessoas. E se fosse o contrário? Será que ele seria tão divo assim? Eu acho que não. E vocês entendem que tudo isso aconteceu literalmente com uma temporada onde as pessoas são mais maduras, onde elas seriam mais conscientes, mais maduras, que elas teriam mais discernimento, né, para as coisas e que saberiam muito mais o que elas querem. Esse comportamento da Lucielma, especificamente essa fuga que ela teve por medo do não e querer dar a última palavra e depois se arrepender e ficar perseguindo ele, isso é um comportamento de uma pessoa dependente emocional. Não sou psicóloga, não tô aqui pra dar diagnóstico pra ninguém, mas vocês entendem, né? Ela ficou num experimento que realmente o objetivo é fazer as pessoas terem sentimentos intensos, é você criar um vínculo rápido. E isso para uma pessoa que não tem, né, uma autoestima boa, uma pessoa que não tá com o seu mental, com a sua saúde mental em dia, pode ser muito destrutivo, e foi o caso dela. E aí, depois que saiu esse último episódio onde ela fala que perseguiu ele, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, ela depois foi a público desmentir o que ela mesma disse no último episódio. Vamos ver. Eu fui mesmo procurá-lo, porém perseguição é diferente de você querer entender o porquê que o outro agiu dessa forma, entender o porquê que muitas coisas não foram respeitadas. Então perseguição é bem diferente de tudo isso. Inclusive eu conversei com ele sobre esse tema e pedi para que ele provasse qual foi a perseguição que eu fiz contra ele. Mandar mensagem eu fiz, ok. Procurar nas redes sociais, ok. Mas inclusive fui na academia que ele mora, porém meu carro ficou em um local onde é permitido, não era privado. Ou seja, falei para ele, se você se sentiu perseguido, por que você não fez um boletim de ocorrência? Agora eu tenho elementos não só para fazer um BO, como ir além. Se ele quer dessa forma, infelizmente, vamos fazer da forma que ele quer. Eu fui mesmo procurá-lo. Gente, tipo assim, não, eu fui procurar, eu peguei todos os números de telefones possíveis no universo, entrei em contato com ele mesmo sabendo que ele não quer falar comigo. Eu fui em todos os lugares que ele frequenta, sabendo que ele não quer me ver, mas eu tava em via pública, então tá tudo certo. E não, isso não é perseguição, eu só queria entender porque algumas coisas foram ditas. Ah, você quer entender o quê? Mulher, Lucielma, você quer entender o quê? Que ele não te quer, que não deu liga pra ele, que o sentimento que você nutriu por ele não foi recíproco. É isso que você quer entender? Só confirmar que ele não te quer. E quanto mais você procura esse homem, mais ranço provavelmente ele deve estar nutrindo de você. Tipo assim, a única resposta que você tá tendo com isso é que você precisa se tratar. Que você precisa cuidar de si mesma. Que você precisa, sabe, trabalhar a sua autoestima, trabalhar o seu controle emocional. A gente não tem o poder de fazer alguém gostar da gente. A gente não tem como obrigar alguém a querer ficar com a gente. O máximo que você pode fazer é cuidar de você. Pegar toda essa energia que você demonstrou no programa, toda essa vitalidade, essa vontade de viver, colocar pra você e seguir sua vida. Acontece que aí começou uma nova treta da Lucielma, só que com outra competidora do programa,
porque teoricamente essa outra competidora teria ficado com o Mário Roberto. Aí, meu amor, todo o ódio contido que a Lucielma tava dele passou para essa outra competidora. Vamos ver. Luciana acusa a Lucielma de stalking, diz que vai abrir um BO e a Lucielma já se pronunciou. Ontem a Luciana abriu uma live aqui no TikTok, a Tainá Fofocas estava assistindo, então ela pegou algumas imagens do que ela estava falando. A Luciana contou que a Lucielma cismou que ela tinha ficado com o Mário Roberto e que ela saiu falando isso para as pessoas e que também começou a persegui-la. Inclusive acusou a Lucielma de ter vários números de telefone e que ela era uma pessoa adoecida. Vocês se lembram que o Mário chegou a falar que a Lucielma tinha tentado entrar em contato com ele de várias formas, inclusive de vários números de celulares diferentes? Então, foi mais ou menos isso que a Luciana acusou a Lucielma. A Luciana falou pra ela parar com esse tipo de coisa, inclusive disse que iria abrir um BO contra a Lucielma, gente. Então, agora há pouco, a Lucielma postou isso aqui no Instagram dela. Fui surpreendida hoje por uma avalanche de comentários ofensivos envolvendo até a minha família devido a uma postagem com ameaças de uma ex-participante que aparentemente era minha amiga. Estou vivendo uma fase muito especial da minha vida e não vou permitir que isso seja abalado por motivos aleatórios. O reality já acabou, foi uma experiência enriquecedora, mas o que aconteceu lá, ficará lá, a vida segue aqui fora. A Luciana chegou a acrescentar também que lá no lounge, na convivência das mulheres, a Lucielma também não foi muito legal com as outras participantes e chegou a falar que ela era pior que a Silvia. Porém, pelo visto, não foi isso que a edição mostrou. Juro, eu acho que eu não tenho mais o que falar. É assim, o máximo que eu posso dizer é dar o endereço do CAPS. Dar o contato de alguma psicóloga pra se tratar. Gente, não importa se esse cara tá pegando o mundo inteiro. Ele até falou no programa, no final do último episódio, que ele já tinha namorado outra pessoa depois que ele saiu do programa, que ele ficou 5 meses com essa pessoa, que era uma pessoa incrível, maravilhosa, e que não deu certo e que ele tava solteiro de novo. Então, o que ela ainda quer atrás desse homem, gente? Amiga, vou te falar uma coisa, vai se tratar mesmo. Você tá fazendo um escarcéu, você tá tomando um BO nas costas, por causa de um homem desempregado, amiga. Tipo assim, esse é o nível. É um cara que é desempregado. Ele mora ele tem mais de 50 anos, ele mora numa academia, entendeu? E ele não tem um carro, você tem um carro, uma casa própria. E você tá aí se humilhando por causa de um desempregado. Isso não entra na minha cabeça. Enfim, vocês sabiam de todas essas histórias que tinham rolado nos bastidores, depois que o programa acabou, com a Lucielma, com o Mário Roberto, com as outras participantes? Deixa aqui pra mim os comentários o que vocês acham sobre esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!